Um simples documento é suficiente para garantir essa segurança jurídica? Quem vai explicar para a gente é Pedro Trindade, que vai tirar essas dúvidas. Pedro, que já está por aqui, muito bom dia para você mais uma vez. Conta tudo. Bom dia mais uma vez, Hugo Andrade, Paulinho Martim, bom dia novamente para você que nos acompanha. Tenha cuidado com esse tipo de comportamento, porque quando estamos falando desse contrato, estamos falando de investimentos elevados, como por exemplo, uma casa, um apartamento, um carro, e a gente sabe que isso envolve os sonhos, as expectativas de muitas pessoas, então não pode se fazer de qualquer forma, a fim de não ficar no prejuízo e principalmente na frustração. É por isso que convidamos a advogada Michele Maciel, que vai trazer mais informações pra gente. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia RN. Tem aquele contrato que a gente faz e guarda na gaveta, normal. Mas tem um contrato de gaveta, o que é? Bom dia. Boa pergunta, Pedro. O contrato da gaveta pode até ser legal a gente guardar, mas esse contrato que a gente vai falar aqui é aquele que você faz e você não tem condição de legalizá-lo. Vamos dar um exemplo para ficar claro aqui para quem está nos escutando. Vamos falar que Michele tem um imóvel e vende para Pedro. Um imóvel financiado, por exemplo. Não estou mais podendo pagar e Pedro necessita comprar esse imóvel. A gente faz um contrato entre eu e você, onde você assume as prestações e segue com esse contrato. Olha o perigo. Olha o perigo para mim. Se você não paga as prestações, eu vou sofrer uma execução. Se eu falecer, sumir, como você vai regularizar isso posteriormente? Ou vamos imaginar que o contrato não é financiado. Eu sou proprietária do imóvel, te vendo através de uma condição aqui entre eu e você, privada, a gente não dá publicidade nisso, e eu simplesmente desapareço, eu faleço. Existe uma dívida que bloqueia esse bem, ocorre uma penhora e você corre o risco de perder o seu investimento, de perder o seu imóvel. Então é muito sério. Contrato de gaveta não deve ser feito. A senhora falou que não tem como ser legalizado. Por que não tem como? Quando eu digo não ser legalizado, estou falando em relação aos contratos financiados, tá? Então, assim, a segunda pergunta seria, calma, eu fiz um contrato de gaveta, e agora, como eu posso legalizar? Aí vamos para a segunda parte. Se foi um contrato particular, feito com alguém, se essa pessoa desapareceu, você pode sim. Primeira coisa, tem que ir no cartório, saber como é que está esse imóvel. A pessoa que lhe vendeu era realmente a proprietária ou não era proprietária? Nessa matrícula já tem, por exemplo, uma penhora, um impedimento, um bloqueio, a gente não sabe. Então, o primeiro passo para regularizar um contrato de gaveta, e aqui falando de imóvel, né, é ver como está essa matrícula. Se fosse um carro, era aí no Detran. Mas vamos trazer aqui para o imóvel? Então, você vai lá no cartório, verifica como é que está a situação, e aí sim, você vai poder decidir como é que eu vou regularizar. E aí há várias formas, desde a adjudicação compulsória, o que é isso? É um instituto em que você vai no cartório, leva seu contrato, comprovando de pagamento, outros documentos e regulariza. Uso capião é uma outra possibilidade. Eu moro há mais de 5 anos nesse apartamento aqui urbano. Posso regularizar? Posso regularizar. Então, não é que não se possa regularizar um contrato de gaveta. Se pode. Mas você já pensou aqui, só no que eu estou falando, o desgaste, o tempo, os custos? Então, a gente não recomenda. É uma zona de perigo, isso ficou claro, bem evidente, mas o grande questionamento, até considerando a sua experiência, é por que, mesmo sabendo dessas possibilidades, as pessoas ainda adotam essa postura? Perfeito. Eu diria que são duas grandes situações, pelo menos na minha vivência, que a gente observa que as pessoas fazem o contrato de gaveta. Primeiro, facilidade. Então, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma compra de um imóvel seguindo passo a passo, envolveria retirada de certidões, lavratura de escritura, pagamento de impostos altos, em Natal 3% do valor do imóvel, mais custas de cartório. Então, eu vou fazer isso depois? Eu vou fazer aqui um contrato e lá na frente a gente regulariza. Então, o primeiro ponto é excesso de burocracia. Deixa isso para depois. E o segundo, que está ligado com o primeiro, é achar que eu vou economizar. É caro, eu não quero agora gastar, eu não quero pagar imposto. Deixa eu me organizar financeiramente. Só que aí, quando você vai se organizar financeiramente, será que quem lhe vendeu ainda está vivo, ainda existe? Será que durante esse período, quem lhe vendeu não vai sofrer um processo de penhora e você vai perder o seu bem? Então, as pessoas fazem pela facilidade, vamos evitar burocracia, e fazem principalmente pelos custos. Não quero pagar, tem muito isso.
Você deve conhecer alguém. Eu conheço muitos. Eu vou fazer aqui e quando der a gente regulariza, a gente faz a escritura, que é tão caro. Gente, não faz isso não. Porque economiza hoje, evita uma suposta burocracia agora, mas tem a possibilidade de ter um prejuízo lá frente com a burocracia maior mais adiante. E nesse sentido eu fico até preocupado em quem passou por esse tipo de experiência, utilizando esse exemplo aí que talvez a pessoa até realize o pagamento, mas depois o proprietário não realiza a transferência. A gente sabe que na justiça tem que ter prova para tudo. Por exemplo, se essas negociações foram feitas por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, que é mais popular, ajuda de alguma forma a regularizar a situação ou tem que ser analisado? Vão ser provas, vão ser indícios. Você falou muito bem. A gente tenta evitar o quê? Uma judicialização. Levar para a justiça é o pior dos casos. Então, por exemplo, o WhatsApp tem que comprovar que essa mensagem é verdadeira, através, por exemplo, de um ato notarial, e-mails. A gente vai formar provas. Então, o ideal, pelo menos, é que, fiz um contrato de gaveta, vou me certificar aqui pagando, guardando as minhas transferências bancárias, pedindo um recibo de quitação, isso já ajuda bastante e evita que a gente tenha mais dificuldade, seja judicial ou seja extrajudicial, de regularizar isso aí. E nesse processo de regularização, há alguma possibilidade de desistência? Exemplo, fiz o investimento, já paguei algumas parcelas, mas estou vendo que não é para mim. Posso pedir o retroativo ou perdeu? Depende do contrato. Por isso que é muito importante. As pessoas às vezes fazem contrato de internet, chat GPT, busca no Google, né? Hoje em dia, aí tá para isso. Tem que ter cuidado, porque vai depender do contrato. Então, há contratos que prevêem sim a devolução em caso de desistência e há contratos que não prevêem ou não prevêem nada. Então, em tese, você não pode perder tudo. Especialmente se for, por exemplo, com uma empresa, você é um consumidor. Mas volto a dizer, tudo vai depender do que vocês estabeleceram no contrato. Ainda mais no contrato de gaveta. E diante do investimento tão alto, né? Aquele desafio diário, fazer o que é certo em oposição ao que é fácil. Muito obrigado, Michele. Eu agradeço, Pedro. Pessoal, é muito importante dar um aviso aqui. Contrato de gaveta é mais barato, é mais rápido, mas depois a dor de cabeça não vale a pena. Siga a dica, siga a orientação. Muito obrigado pela participação dessas informações sobre esse contrato de gaveta, que é uma postura adotada por muitas pessoas, mas diante da fala da advogada, nos apresentou os possíveis riscos e é importante você considerar essa situação, tendo em vista que existe a possibilidade de regularização. Agora, o nosso contrato com a informação e prestação de serviço tá certinho, viu? Tanto que Hugo Andrade e Paulinho Martins vão dar continuidade dele. Pois é, contrato assinado aqui, viu? Tudo certo até 8h30 da manhã.